Juízes, capítulo 17. Neste episódio da história, nós vamos ver aqui a entrada de Mica e os seus ídolos no contexto histórico de Israel. Mas, de forma geral, o que nós vamos encontrar nesse capítulo é a decadência total e a corrupção religiosa de Israel. Quando Mica aparece na história, aparece o episódio de que ele encontra peças de prata da mãe dele, que ele devolve para a mãe dele, e a mãe dele decide consagrar ao Senhor. Só que esse Mica, ele devolve essa prata e a partir daí se produz ídolos do lar, se produz uma estola sacerdotal, e nós temos a evidência dessa corrupção quando nós vemos aqui no versículo 6. Naqueles dias não havia um rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então você começa a perceber que quando o homem começa a agir sem o crivo da autoridade de Deus, sem o direcionamento de Deus nas suas decisões, ele começa a cometer abusos e começa a realmente ser rebelde diante de Deus, porque ele vai para esses pecados. Por exemplo, aqui, ídolos do lar, o pecado da idolatria, que era altamente abominável, como nós já vimos em diversas outras reflexões aqui do povo de Israel. E você consegue enxergar ao longo do capítulo, do 17, que a partir daí, esse Mica ele tem um encontro com um jovem que era levita, e levita nós sabíamos que eles não tinham terras fixas para ficar, essa foi a divisão que foi feita lá no Antigo Testamento. E aí ele encontra esse levita, olha, eu estou vindo aqui de Judá, estou procurando um lugar para morar. E aí Mica fala para esse levita o seguinte: olha, vem aqui como se fosse ser o meu sacerdote particular, vou te dar um salário, vou te dar aqui uma condição e você fica do meu lado. E tão é real isso, que no fim do capítulo o Mica diz o seguinte: agora eu sei que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita como sacerdote, como se fosse possível comprar alguém para fazer essas coisas. Este nível de corrupção, quando nós olhamos para dentro deste contexto histórico de Israel, é algo que é absurdamente abominável diante dos olhos do Senhor. E não é mera coincidência com muitas das coisas que nós vemos hoje. Hoje, infelizmente, neste mundo que nós vivemos, você vai encontrar a parte ruim da igreja, das pessoas que se dizem que fazem parte da igreja, obviamente, aquelas pessoas que, se você der uma oferta especial, ela faz uma revelação que atenda os teus desejos, ela dá as profetadas, porque não são profecias, né? São profetadas. Você vai ver o escárnio que nós encontramos em diversas igrejas, de pessoas que cobram para fazer revelações em lives. Se você me fizer aqui o Pix, eu faço aqui a oração por você. O paralelo e a comparação são muito próximos, como se houvesse a possibilidade de o dinheiro ser o mandatário destas coisas. E quando nós chegamos nesse nível de corrupção, porque nós temos que lembrar, este povo aqui era o povo da aliança, era o povo que tinha as leis já escritas, era o povo que viu os livramentos que Deus deu a este povo de Israel na época do Egito, era um povo que estava atravessando a história da humanidade, mas que tinha um memorial. Embora este povo aqui não tivesse visto isso a olhos nus, eles sabiam tudo aquilo que Deus já tinha feito ao longo da história em favor do povo de Israel e meramente se pervertiam. E o fato de que não havia um Deus, não havia um rei, na verdade, não havia uma orientação de Deus para que esse povo pudesse seguir em frente, e esta responsabilidade vinha para o homem, cada um fazia o que achava melhor diante de si, é que essas coisas aconteciam. Por isso que nós hoje precisamos ter isso com muita clareza dentro do nosso coração. Se nós fizermos tudo o que nós acharmos, de acordo com o que nos parecer, sem o crivo bíblico, sem a orientação bíblica dessas questões, fatalmente vamos falhar desta forma e de forma muito pior, como já vemos que acontece nesse nosso dia a dia. Então o que fica para nós aqui, olhando este capítulo, claro que nós vamos avançar nas outras reflexões com outros contextos, este capítulo nos mostra que aquele que pensa que pode caminhar uma vida sem Deus e ainda tentar consertar as coisas do seu modo, está andando no lugar errado. Pense nisso.